porque algumas estão no encontro que estamos tendo esse final de semana para mulheres. Nós estamos com um grupo de mais de 100 mulheres reunidas. A Dilene está lá falando para elas e essa manhã já chequei, as coisas por lá estão indo bem, graças a Deus, e que Deus abençoe as mulheres de nossa igreja, amém? Desejo convidá-los a abrir comigo suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 37. Mas antes de nós prosseguirmos, eu quero só fazer 2 pequenos lembretes rápidos. Um é que hoje à tarde nós teremos, começando às 13h30. Começando que horas? 13h30. Nós teremos o seminário para anciãos. Anciãos da minha igreja de Taunton. 13h30. Os senhores são aguardados lá em Brockton. Às 3h30. E eu espero que você que um dia pense ser um ancião, ou você que desejaria saber como é que funciona a função de um ancião, enfim, o que significa ser um ancião, você é bem-vindo a esse seminário. Caso você queira estar ali, você é mais do que bem-vindo, tá bom? E quero também fazer uma ressalva aqui. Eu espero que não esteja falando com muita antecedência, a ponto de nos esquecermos, mas escutem. Em função de uma necessidade, no último sábado de março, nós iremos inverter aqui a ordem da nossa programação. O último sábado de março, nós vamos ter o culto primeiro, depois a escola sabatina, como eu disse, em função de uma necessidade. Então, eu apreciaria se vocês já pudessem desde agora ir se programando. Peço aos anciãos locais, especialmente quem será o ancião do mês de março. Eu sei que esse mês está sendo Napoleão, vai ser Ananias. Então, por gentileza, lembrar a igreja nos sábados anteriores, porque será no último sábado do mês de março, tá bom? A programação será invertida. Então, não se esqueça, naquele sábado nós teremos o culto começando às 9h30, depois teremos a escola sabatina. Ezequiel capítulo 37. Eu apreciaria ter todos me acompanhando nessa leitura. Uma leitura, eu entendo ser do conhecimento se não de todos, da maioria eu tenho certeza. Uma leitura muito impressionante e nós iremos fazê-la, mas antes eu quero convidá-los a orar comigo. Pai, obrigado porque sentimos que Tu estivesses conosco na escola sabatina e que Tu estás conosco. Rogamos-Te continuar conosco, especialmente agora, quando abrimos a Tua palavra. Precisamos, Pai, da unção do Teu Espírito sobre nossas mentes, para que nós possamos entendê-la e que esse mesmo Espírito nos capacite a ser não apenas ouvidores, mas praticantes da palavra. Que ao sairmos daqui hoje, saímos determinados a botar em prática aquilo que nós aprenderemos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 em diante, diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de quê? Cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, profetiza. Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, Tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer sobre vós a carne, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7. Então profetizei como o Senhor me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada um ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o quê? O espírito. E me disse: profetiza ao espírito,
Profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair de vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos darei a vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, e o profeta prossegue então. Irmãos, tentemos imaginar aquela cena. Parece que estamos no palco de uma guerra que acabou de acontecer. O inimigo parece haver vencido para sempre, porque o que sobraram foram ossos espalhados sobre a face da terra. A cena não é nada agradável. Um vale de ossos secos, sob o efeito de um sol tremendamente quente, causticante. Os abutres, eu imagino, voando por cima, mas nem sequer descem, porque abutres não comem ossos. E amados, não há nada além de ossos secos. Satanás seguramente está ali, soltando gritos de triunfo. Triunfei, ganhei, venci, vitoriei, venci a Cristo e a sua igreja. Ezequiel segue explicando que aqueles ossos secos e sem vida representam o povo de Deus, o qual está desanimado. Como lemos aqui no versículo 11, do capítulo 37, então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Irmãos, que contraste quando comparamos esta cena, quando comparamos esta realidade do povo de Deus apresentada pelo profeta Ezequiel com a realidade apresentada pelo apóstolo São Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 12. É impressionante que ali em Coríntios a igreja é ilustrada como um corpo também, um corpo humano. No entanto, no caso da ilustração usada por Paulo, aquele corpo está cheio de vida. É um corpo tendo todas as suas diferentes partes, seus membros todos interligados uns aos outros e tendo a Cristo como cabeça. Que diferença, irmãos, existe entre este ideal apresentado por Paulo e a triste realidade que Deus apresenta aqui através do profeta Ezequiel. Um grupo trabalhando harmoniosamente para cumprir a vontade de Deus, e o outro sem espírito, apresentado aqui por Ezequiel, sem vida, assemelhando-se a um monte de ossos secos sobre o árido terreno de um vale. O apóstolo Paulo, irmãos, ele amplia o quadro, e eu te convido a ir comigo até 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler Efésios capítulo 4, porque ele amplia o quadro aqui de 1 Coríntios 12, mostrando o desejo de Deus para a sua igreja. Aqui em Efésios 4, versículos 11 a 16, note que novamente Paulo falando aqui da igreja, no capítulo 4 de Efésios, do versículo 11 até o versículo 16, Paulo diz que Deus mesmo deu uns para apóstolos e outros para o quê? Efésios 4:11. Outros para profetas e outros para quê? Para evangelistas e outros para pastores e doutores. Estou lendo agora Efésios capítulo 4, versículo 12. Para que é que Deus faz tudo isso, irmãos? Querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Para que propósito, irmãos? Para a edificação de quem? Do corpo de Cristo.
até que todos cheguemos a quê? A unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais o que diz o verso 14? Meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E o versículo 15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é ele? Cristo. Irmãos, como a gente pode ver aqui, o texto mostra o apóstolo Paulo apresentando o propósito de Deus para a sua igreja, e esse propósito é que os dirigentes da igreja preparem a sua igreja, preparem os membros dessa igreja, o corpo dessa igreja para o serviço. É por isso que nós temos dedicado o mês de fevereiro no nosso calendário para o treinamento. E tivemos já esse ano o treinamento para diáconos, e queremos agradecer aos diáconos dessa igreja que se fizeram presentes ali na sua totalidade. Muito obrigado. Tivemos o treinamento para a escola sabatina. Queremos dizer a essa igreja que sentimos muito a falta dos líderes de escola sabatina naquele seminário. Tivemos, ali você esteve representando, é verdade. É verdade, eu preciso me retratar. Essa igreja esteve presente. A mãe dela, que se chama Érica, também esteve. Nós tivemos ali o treinamento para o departamento infantil, sábado passado. Eu penso que, deixa eu ver agora, deixa eu checar, esteve lá presente a igreja de Taunton. A Carmita esteve? Eu não sei, mas enfim, tivemos o treinamento. Tivemos o treinamento para o departamento jovem. Eu não sei se a igreja esteve presente, mas, enfim, nós teremos hoje o treinamento para os anciãos. Irmãos amados, o objetivo da igreja é preparar o povo para o serviço. Os versículos 12 e 13 do capítulo 4 de Efésios mostra aqui para que propósito a igreja deve ser treinada, deve ser equipada e preparada, diz o verso 12, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13 mostra ainda para quê mais? Para ajudar os membros a chegar à unidade da fé. Meus amados, ainda no versículo 13, para ajudar a igreja a crescer no conhecimento do Filho de Deus. Ainda no verso 13, para que nos tornemos maduros. O verso diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Irmãos, o quadro apresentado pelo profeta Ezequiel, aquela igreja de ossos, no vale de ossos secos, é um retrato de um povo que não está sendo renovado diariamente pelo Espírito Santo. Um povo que não cresce na sua relação com Cristo por meio do estudo diário da Bíblia, por meio da oração, por meio do culto familiar, por meio da frequência aos cultos na igreja, por meio da memorização de textos bíblicos. Irmãos, essa igreja acaba se tornando como um vale de ossos secos. E sabem, na lição nós falamos mais de uma vez aqui sobre a necessidade que todos temos de estar conectados com Cristo. Lembramos naquele momento, os senhores todos participaram, que ninguém se afasta de Deus porque peca. Alguém só peca porque se afastou de Deus. O inimigo quer nos afastar de Deus, irmãos, por isso o inimigo luta tanto contra nossos momentos de comunhão com Deus. Ele procura arranjar tanta competição para que nós não tenhamos tempo para orar, não tenhamos tempo para ler a Bíblia. Ele procura nos envolver de tal maneira que nunca sobra tempo para vir aos cultos de oração. Meus amados, quantas vezes nós estamos entulhando nossas mentes com tanta informação inútil, mas não temos tempo para memorizar textos da Bíblia. Nossas crianças,
Que bem nós faríamos a elas se nós utilizássemos esse espaço vazio que há na sua mente, no seu cérebro, para encaixar aí coisas boas, coisas úteis, a palavra de Deus. Essa semana nós recebemos um videozinho de uma das nossas pequenas falando trechos da Bíblia. Estão lembrados? A Helena estava recitando o Salmo 23 com ali o apoio da sua mãe. Parabéns, nós precisamos de mais mães, mais pais fazendo isso com suas crianças, irmãos. Lembremos-nos, essas crianças têm aí a sua memóriazinha totalmente desocupada, livre. Por que não colocar primeiro aí Deus, o reino de Deus e a sua justiça? Porque isso irá ajudar esses meninos amanhã, irmãos, na sua luta contra o pecado. O salmista faz uma pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? E o mesmo salmista responde, guardando, ou como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. E depois ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmãos, esse povo parece haver-se esquecido da promessa que Jesus havia feito em Atos 1, versículo 8: e recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. O poder virá na medida em que nós permanecermos na presença de Cristo. E se você e eu desejamos nos manter na presença de Cristo, estar sempre ligados a Ele, só poderemos consegui-lo através da comunhão com Ele, através do estudo da Bíblia, através da oração, através do culto familiar. Tem uma família que de quando em quando eu visito aquela família em Brockton, e é impressionante, você pode chegar ali todos os dias da semana, qualquer dia da semana, e você encontrará aquela família fazendo culto pela manhã. Pode chegar ali no final do dia, na hora do pôr do sol, durante toda a semana, você encontrará aquela família fazendo culto de pôr do sol. Todos os dias. Que bom seria se isso se tornasse uma prática em todos os nossos lares. Quão diferente seria a igreja. Estamos vivendo em épocas que exigem, irmãos, tal prática se quisermos triunfar até o final. Muitos começam bem a carreira cristã, lamentavelmente não terminam bem. Começar bem é importante, mas mais importante é terminar bem. Ezequiel 37, versículo 6. Deus faz a promessa: porei tendões sobre vós, farei crescer a carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. Irmãos, agora passa a haver forma, nova forma corpórea. Sim, agora não mais ossos secos. Agora nós temos uma forma definida. Mas ainda não é suficiente. Eu quero lembrar a minha amada igreja de que uma forma externa não é o que define a igreja de Deus. Não é a beleza arquitetônica de uma catedral o que define a igreja de Deus, tampouco a luxúria. O luxo, o conforto que essa igreja possa oferecer, não é isso que define a igreja de Deus, irmãos. Não são os belos hinos cantados por essa igreja, não é a ressonância do seu órgão, não é o entusiasmo da sua equipe de louvor. Tudo isso é importante, mas não é nada disso que define a igreja, não é isso que torna uma igreja eficaz e aceitável perante Deus. Tudo isso impressiona a homens, mas pode não estar impressionando a Deus. É bem verdade que tudo isso tem o seu lugar, como já dissemos, mas essa estrutura toda sem o poder do Espírito Santo não passa de um corpo sem vida, portanto, sem nenhuma utilidade. Queridos, a igreja de Deus é um movimento, a igreja de Deus não é um edifício estático. A igreja de Deus, irmãos, é um organismo vivo, não meramente uma organização. A igreja de Deus, meus amados, tem um propósito a cumprir. Não é plano de Deus que sua igreja se institucionalize, muito menos que venha a se tornar um clube de fim de semana para crentes. Multidões, bem aqui à nossa volta, irmãos, estão querendo ouvir de Cristo. Multidões aqui à nossa volta estão perecendo no poço do pecado.
mas lamentavelmente não têm sido alcançados. Daí vem-nos as palavras de Paulo em Romanos capítulo 10, e eu apreciaria muito se você puder me acompanhar. Capítulo 10 de Romanos, versículos 13 até o versículo 15. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra e, quem sabe, com a caneta na mão, sublinhe essas palavras, porque elas são de importância sine qua non, importância singular. Romanos capítulo 10, versículos 13 a 15. E eu sugiro a você sempre trazer sua Bíblia para a igreja, porque se você não a trouxer para cá, para onde você a leva? Então, sempre que vier à igreja, pelo menos vindo à igreja, carregue consigo a sua Bíblia. Romanos capítulo 10, versículos 13 até o versículo 15. Vejam o que diz o texto sagrado. Romanos 10, versículo 13, na minha Bíblia eu leio: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê, irmãos? Será salvo. Agora o apóstolo São Paulo faz uma série de perguntas, sérias. A pergunta primeira é: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Segunda pergunta: e como crerão naquele de quem não ouviram? Terceira pergunta: e como ouvirão se não há quem pregue? E ele segue perguntando no verso 15: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Deus tem uma missão para seu povo aqui nessa terra, e essa missão começa bem aqui entre nós. O profeta Ezequiel deixa isso muito claro quando nós voltamos lá no capítulo 2 do livro que leva o seu nome, e eu te convido a fazer esse exercício comigo. Ezequiel capítulo 2, versículos 3 até o versículo 7. Leia comigo e você verá onde começa a nossa missão. De acordo com o profeta, Ezequiel capítulo 2, a partir do versículo 3, aqui na minha Bíblia, eu leio e vou aguardar até que todos encontrem Ezequiel 2, versículo 3 em diante. Vejam o que diz o texto sagrado. Ezequiel capítulo 2, verso 3, lemos assim. Ezequiel capítulo 2, versículo 3 diz: e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. Verso 5. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são o que, irmãos? São casa rebelde. Ou seja, se quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, pelo menos diz o verso no final, eles hão de saber uma coisa. E que coisa é essa? Que esteve no meio deles o que, irmãos? Um profeta. Versículo 6 segue dizendo: e tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Irmãos queridos, que palavras. Sabem, hoje muitos pregadores têm sido intimidados por caras feias de uma igreja rebelde. Quando a verdade é pregada, sobrancelhas são franzidas, narizes são torcidos e muitos pregadores estão se afinando e mudando o discurso. Meus amados, se nós queremos entrar nos céus, nós líderes, homens de Deus que estão aqui, mulheres de Deus, não temos que ter medo de cara feia. Nós fomos chamados para uma guerra, não fomos chamados para um resort. Não fomos chamados para férias em Cancún. Fomos chamados para uma batalha. Deus nos chama para sermos embaixadores e não diplomatas. Deus nos chama para pregar uma mensagem, irmãos,
impopular, porém salvífica. Estudos têm revelado que 80% dos adventistas aqui na América do Norte são considerados consumidores, isto é, vão à igreja aos sábados, assistem à programação e pronto, não fazem mais nada além disso. Apenas 20% estão envolvidos em alguma atividade missionária produtiva. Dos 300 milhões de habitantes desse país, irmãos, mais de 300 obviamente, mas falando um número redondo, apenas pouco mais de 1 milhão são adventistas. Aproximadamente a metade dos não adventistas desse país sequer ouviu falar no nosso nome ainda. De acordo com o Departamento de Estatísticas Demográficas das Nações Unidas, a cada ano a população do mundo é aumentada em 100 milhões de pessoas. Em torno aproximado da população do México. Nasce um México a cada ano no planeta. Alguns estudiosos de estatísticas dizem que a população do mundo nos dias de Jesus era a mesma dos Estados Unidos no ano de 1995. Lembrem-se, em 1995, a população dos Estados Unidos equivalia à população mundial dos dias de Jesus, de acordo com esses estudiosos. De 1483 a 1546, ou seja, nos dias em que Lutero viveu, a população mundial duplicou. 300 anos mais tarde, ou seja, no começo do século XIX, lá pelo ano 1800 por aí, a população do mundo voltou a duplicar. Por volta do ano de 1930, duplicou mais uma vez. Hoje, irmãos, ainda do ano 1930 ao ano 2000, um período de apenas 70 anos, a população mundial ultrapassou 6 bilhões. Hoje, nós já ultrapassamos a casa dos 7 bilhões. Você tem uma ideia do que seja isso? Só para você ter uma noção rápida, para você contar de 1 até 7 bilhões. Sabe, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 7 bilhões. Sabe quanto tempo levaria você contando? Você teria que viver 200 anos contando dia e noite sem parar. Então isso te dá uma ideia do que são 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas levariam... deixa eu fazer uma correção. Se você caminhar e der 7 bilhões de passos, isso levaria você a dar 133 voltas no planeta Terra. 7 bilhões de passos. Em 2025, irmãos, estima-se que a população mundial vai atingir a casa dos 8 bilhões. Em 2043, a expectativa é, nessa mesma projeção, que nós chegaremos a 9 bilhões. E em 2083, chegaremos a 10 bilhões. Veja, em 2043 chegaremos a 9. 2083, 40 anos apenas, chegaremos a 10 bilhões. Dizem que a cada segundo nascem 5 pessoas no mundo e morrem 2. A cada segundo. Em todos os lugares do mundo as pessoas estão vivendo mais, ou seja, a longevidade está começando a aumentar um pouco. Em 1960, uma pessoa vivia em média 53 anos. Já em 2010, essa média subiu para 69 anos. Em 2008, pela última vez, o número de pessoas vivendo nas cidades ultrapassou, em 2008, foi quando pela primeira vez o número de pessoas vivendo nas cidades ultrapassou o número de pessoas vivendo no campo, nas áreas rurais. Tem havido um êxodo do campo para os grandes centros. Estima-se, irmãos, que em 2050, 70% da população mundial estará vivendo nos centros urbanos. Uma cidade é considerada uma megacidade quando ela atinge a população de 10 milhões de pessoas.
E para vocês terem uma ideia, em 1975 havia 3 megacidades no mundo. Em 1975, não está muito longe. Era a cidade de Tóquio, a cidade de Nova York e a cidade do México, Mexico City. Hoje nós temos 21 megacidades no mundo. 75, outro dia, tínhamos apenas 3, hoje temos 21. Não foi sem razão que Jesus falou em Lucas 10, versículo 2, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Irmãos, nós estamos vivendo na era do isolacionismo. O ser humano está se isolando. Estudos recentes estão mostrando a ligação entre esses aparelhos eletrônicos que hoje estão aí à nossa disposição, celulares, iPads e similares, estão sendo os fatores número 1 na causa de depressão. O povo está vivendo deprimido. Nós estamos nos isolando, vivendo uma ilusória conexão, como é que nós dizemos? Virtual. Eu tenho 100 mil seguidores. Conversa fiada. Cai de cama que você vai ver se aparece um. Você está sozinho. Irmãos, estamos vivendo na era do isolacionismo. Alguns estudos feitos aqui revelam que a pizza considerada mais saborosa nos Estados Unidos fica entre Pizza Hut e Pizza Uno, segundo alguns que opinam. No entanto, a pizza mais vendida na América do Norte é a Domino's Pizza. E sabe por quê? Porque ela entrega a domicílio. Isso fez até a Pizza Hut mudar. A Pizza Hut antigamente não entregava, agora já está entregando a domicílio também, porque ela viu que estava perdendo uma fatia muito grande do seu mercado. Irmãos, a sociedade moderna em geral prefere o isolamento. As pessoas antigamente iam à pizzaria para comer junto, para estar juntos, para conversar, para interagir, para sociabilizar. Hoje não. Traga pizza, eu como aqui no meu quarto, olhando para a televisão, sozinho, em silêncio. Uma das palavras mais em uso atualmente é a palavra privacidade. Eu quero ter minha privacidade. Mas o problema é que muitos têm chamado de privacidade o que na verdade não passa de isolamento. Nos seus automóveis, os homens preferem a companhia de um cachorro à companhia da esposa. É impressionante, irmãos. Outro dia eu estava com a minha esposa, chegamos num ambiente e o parking lot estava lotado. E eu disse a ela assim, não vai ter lugar lá dentro pra gente. Olha como está cheio isso. E ela disse, filho, não se esqueça, estamos na América. Cada carro desse aí é uma pessoa. E eu disse, é verdade. Às vezes a gente ainda pensa como brasileiro, onde a família vem toda no carro. Vários amigos vão no carro. Mas na América não. O pai chega no carro, na igreja acontece isso. O esposo chega num carro, daí a pouco a esposa chega no outro, depois o filho chega no outro. Isolamento. Nós temos nos nossos quartos, banheiros, né, no próprio quarto. Nós temos nosso próprio televisor no quarto, nosso próprio computador no quarto. E ali entramos, nos isolamos do resto da família. Passamos a semana sem a gente sequer conversar. Sentamos à mesa. Entre uma garfada e outra, estamos presos ao celular. As redes sociais nos roubam a comunicação. E, amados, esse é um mal que está devastando o homem do século 21. Todos buscam criar seu próprio mundo egoísta dentro das 4 paredes onde vivem. Há muito tempo, irmãos, as coisas eram diferentes, mas eu me lembro quando não havia os dispositivos eletrônicos que hoje estão tão popularizados. Quando eles não existiam, a gente conversava mais. O pai sabia como o filho estava indo na escola. A esposa sabia o que se passava com o marido sabia o que se passava com a esposa, porque havia diálogo.
Hoje, isso não está acontecendo. Um termo muito usado hoje no mundo dos negócios é o termo reengenharia. As grandes empresas estão adotando a reengenharia para sobreviver no mercado, estão buscando abandonar o que chamam de velhos paradigmas, velhas tradições e adotar novos métodos, novos sistemas. E a palavra de ordem hoje, irmãos, é a palavra inovação. E eu estou convencido que chegou a hora também de inovar nossa forma de levar o evangelho a um mundo que está perecendo. Irmãos, eu estou seguro de que a primeira e mais importante inovação precisa acontecer dentro de cada um de nós. Cada um de nós precisa experimentar uma reengenharia. Precisamos reacender dentro de nós a paixão pela salvação daqueles que estão lá fora. Olhem essa frase, que normalmente suscitaria um amém. E eu ouvi um surdo amém vindo ali do irmão Ali. E eu vou repetir a frase, porque eu sei que muitos já estão distraídos aí, mas não, eu vou pedir licença para repetir, espero não incomodar sua distração aí. Precisamos reacender nossa paixão pela salvação de almas que estão lá fora, perdidas e sem rumo. Quando você fala amém, você está dizendo eu concordo, de fato preciso. Quando eu não digo amém, isso não é meu business, isso não me incomoda, não é comigo. Você entende, irmãos, o que significa pregar para uma igreja no século 21? Nós estamos desconectados, queridos, e se falamos isso aqui, eu sei, ofende, e daí saímos daqui magoados ainda. Mas eu peço a você, não saia ofendido, por favor. Comigo não, porque a mensagem não é minha. Nós precisamos mudar nossos métodos para alcançar as pessoas, irmãos. Não precisamos jamais mudar a doutrina, essa não pode ser alterada. Os métodos, sim. E olha, irmãos, num passado não muito distante, para alguém levar o estudo bíblico a outro alguém, esse alguém precisava primeiro saber. E por isso muitos não faziam nada e diziam, é porque eu não sei dar estudo ainda, eu não tenho esse dom. Cada um arranjava uma desculpa. Hoje nós temos isso, irmãos, em DVD, preparado pelo pastor Luiz Gonçalves, que tem sido um instrumento poderoso na mão de Deus. Se você pegar um DVD desse, bater na porta da casa do seu amigo e dizer a ele, olha, eu estava assistindo a esse DVD, eu achei tão fantástico que eu pensei em você e pensei, Daniel vai gostar disso. E por isso eu vim aqui, Daniel. Você teria 15 minutos só para eu te mostrar o que é que eu estou falando? Daniel vai dizer, claro, só 15 minutos. 15 minutos. Podemos acessar a sua televisão? Sim. Ok. Põe lá. Sua esposa está presente aí? Não está no momento. Seus filhos estão. Chame, eu tenho certeza, eles vão gostar também. Senta todo mundo ali, queridos. Põe o DVD, Luiz Gonçalves. 15 minutinhos. Irmãos, se pudermos ter atenção, eu apreciaria. Eu sou meio chato às vezes. Eu espero não ser inconveniente a ponto de interromper o sermão mais vezes, mas me aguentem só mais uns minutinhos e a gente termina, tá bom? Se puderem. Vejam só, se bota lá o DVD, 15 minutinhos, Luiz Gonçalves pregando. Quando terminar, eu tenho certeza que Daniel vai estar assim. Os filhos vão estar assim, se a esposa tivesse, estaria assim. Termina, você tira. E aí, o que vocês acharam? Interessante isso. Eu também achei, por isso que eu trouxe. Eu sabia que vocês iam gostar. Olha, valeu, hein? Obrigado por esses 15 minutos. Agora, se vocês quiserem, eu posso voltar um outro dia para a gente botar um outro, porque tem um outro ainda melhor do que esse. É mesmo? O outro então, vixe, se você gostou desse. Queridos, Daniel vai querer ver o próximo. Mas não passa ainda não, deixa ele com um gostinho de quero mais. Que dia que eu posso voltar aqui, Daniel? Não sei, o que você acha? A esposa, pode ser amanhã? Pode. Que horas? Irmãos, isso eu não estou falando de utopia. A Igreja Adventista tem preparado materiais de primeiríssima qualidade. Agora eu pergunto, qual é a dificuldade que eu tenho de levar esse DVD ao meu vizinho, ao meu colega de trabalho? Qual é a dificuldade, queridos? Comodismo, irmã Marilúcia, é a palavra.
Porque eu tenho ouvido pessoas dizerem, no Brasil eu fazia trabalho missionário. Eu ouço mais de um falar isso. Aqui eu não tenho tempo. Não tem tempo o quê? Aqui não tem gente interessada. Não tem gente interessada o quê? A gente que se escuda, a gente que se esconde atrás desse escudo chamado comodismo e vem com essa conversa. Irmãos, nós estamos assimilando a cultura da igreja adventista na América. A igreja adventista na América, infelizmente, ela está morrendo por falta de trabalho. E nós estamos contraindo esse vírus. Porque no Brasil a gente ia longe atrás de uma alma. Em Cabo Verde a gente caminhava longas distâncias para pregar o evangelho. Por que aqui não? Às quintas-feiras nós temos, dentre os estudos que temos durante a semana, temos um estudo lá em Quincy, 33 milhas da minha casa. Flávio e Flávia têm ido também lá. Rodam aí 30 e poucas milhas. E nós começamos o estudo ali com 2 pessoas. Quantas pessoas tínhamos no último estudo, Flávia? Você lembra? Tínhamos 14 pessoas. Já transformou num pequeno grupo. Irmãos, nós temos pessoas famintas por aí, apenas ansiosas que alguém vá. Mas a pergunta que Paulo fez e que nós lemos há pouco aqui, como eles irão ouvir se não há quem pregue? E você, o que é que você está fazendo? Que igreja você e eu somos? A igreja de Coríntios, a igreja de Efésios ou a igreja de Ezequiel? Um vale de ossos secos. Irmãos, eu não me atrevo a propor a criação de nenhum método novo. Pelo contrário, eu estou certo de que o que nós temos que fazer é voltar às origens. Nós estamos procurando novidade, irmãos. Mas Deus está precisando que nós nos façamos disponíveis apenas. Leve o evangelho. Pregue o evangelho. E você verá. Eu estava essa semana conversando com uma jovem recém-batizada em Brockton. E ela me contando do entusiasmo com que ela está compartilhando o evangelho no seu ambiente de trabalho. Essa moça está, sabe assim, transpirando motivação. Esse é o famoso primeiro? Agora eu pergunto, cadê o seu? Por que o seu morreu? E não falta quem ainda diga para uma pessoa dessa, esse é o primeiro amor, mas vai passar. Vai passar. Como vai passar? Queridos, já que as pesquisas mostram, e é fato inegável que as pessoas estão se enclausurando dentro de suas casas, por que não vamos lá nas casas delas então? Paulo usou esse método, quer ver? Atos 20, 20, e eu estou agora já preparando para aterrissar, irmãos, por isso ânimo no Senhor. Atos 20, verso 20, o que diz o texto sagrado? Aqui diz assim, na minha Bíblia pelo menos: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente, e onde mais? Pelas casas. Então, meus amados, Paulo ia de casa em casa. Os apóstolos faziam esse trabalho. Jesus foi à casa de Zaqueu. Você conhece o texto de Lucas 19? Eu vou ler com você. Vamos para a esquerda, estamos em Atos, vamos passar João, chegamos logo em Lucas. Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10. São exemplos bíblicos claros, irmãos, que às vezes nos passam despercebidos e acabam depois ficando esquecidos. Lucas 19, versículos de 1 a 10, aqui nós lemos o seguinte: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para ver porque havia de passar por ali. Ou seja, vou ler de novo. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver porque havia de passar por ali. E diz o texto no verso 5 que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar aonde? Em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso murmuraram dizendo:
que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a quê? Buscar e salvar o perdido. O que dizer de Atos capítulo 10, quando Pedro vai à casa de Cornélio, meus irmãos? Você poderá ler isso depois com calma. Lindo texto que tem sido adulterado por muitos aí, querendo com ele dizer que a gente pode comer qualquer coisa que foi liberada por Deus, quando o texto não está falando disso. Nós poderíamos seguir aqui citando muitos outros exemplos. Irmãos, a Igreja de Cristo iniciou suas atividades como pequenos grupos. Quando a Igreja de Cristo começou, não havia templos. Havia igreja, mas não havia santuários, não havia templos. Hoje nós temos templos e não temos igreja. Hoje nós nos tornamos membros, mas não somos discípulos. As igrejas estão cheias de fãs de Cristo, mas não de seguidores. Que pena. Jesus busca seguidores, mas a igreja está cheia de torcedores que vão apenas para o show. Terminou o show, acabou o compromisso do fã. Amada igreja, o tempo que está diante de nós é muito curto. Semana passada um pastor ia para um encontro na nossa conferência. Estava indo para uma reunião e temos ali 2 testemunhas que estavam nessa reunião. Chegando no local do encontro, esse pastor teve um acidente automobilístico e morreu. Eu não sei o que pode acontecer comigo ao sair daqui, mas eu só quero uma coisa, irmãos. Aconteça o que acontecer, eu quero que você se lembre de que daqui da frente foi pregada a mensagem. Houve aqui um profeta. Se te agradou ou não, não é meu business aqui. O meu negócio é entregar a mensagem. Deus vai me pedir conta da minha ação, não da sua reação. Mas eu te suplico em nome de Cristo, pense nisso. Somos um vale de ossos secos ou somos aquela igreja vibrante apresentada por Paulo e sonhada por Cristo? Tem um hino do nosso inário, irmãos, que o título dele se resume em 2 palavrinhas: trabalhar e orar. O número dele é 333, ou 330, digo melhor. Agora, antes de começar a tocá-lo, eu só quero convidar você a refletir comigo nas palavras desse hino que diz, ou que dizem, palavras que dizem: eu quero trabalhar por meu Senhor. Escute. Se você quer de fato, cante. Se você não quer, não minta para Deus. Não cante. Você vai dizer: oh, como? É isso mesmo. E eu espero em Deus que você queira. Eu quero trabalhar por meu Jesus, confiante em seu poder e em seu amor. Vou orar e trabalhar. Se você não vai, não cante, não minta para Deus. Vou orar e trabalhar, e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Escuta, irmãos, as estatísticas estão aí para provar. Quem deixa a igreja, deixa não por problemas doutrinários. Quem deixa a igreja, deixa porque deixou de trabalhar. Todo ex-adventista, salvo aqui e acolá uma exceção, todo ex-adventista, antes de deixar a igreja, estava morto aqui dentro. Vinha aqui somente para esquentar banco ou para o show. Nenhuma pessoa envolvida, comprometida, trabalhando, tem tempo para pensar em coisas fúteis. Por isso, irmãos, Deus nos chama para o serviço. E eu convido você, em nome de Jesus,
a cantar esse hino com entusiasmo e pensar no compromisso que você está fazendo ao cantá-lo. Porque às vezes a gente canta o hino e vai pela emoção da letra, da música, da melodia, e não pensa que a gente está fazendo um pacto com Deus e depois não sai daí. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Vamos cantar, irmãos, meditando na responsabilidade que estamos assumindo ao cantar esse hino. Façamo-lo pelo poder de Cristo e Ele nos capacitará